essa casinha com esse negócio em cima aí. Você está de olho aqui para não cair. Vamos lá, irmão. Gênesis 21. Um capítulo maior do que o 20, mas a gente vai ler todinho para a gente ter uma... Nós temos um entendimento, né, sobre todo o capítulo. Todos acharam, né? Amém? Vamos ler então. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu a beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que me não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança.
Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus fale ao nosso coração através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Senhor, através da tua bendita palavra, Senhor. Nos perdoa os pecados e abençoa este momento falando ao nosso coração, nos iluminando pelo teu Espírito Santo e aplicando, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos por esse vestiário. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Bem, meus irmãos, esse capítulo 21 é um capítulo muito importante para a história da revelação, a história da redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um capítulo onde finalmente, né, nasce Isaac, o filho da promessa, o filho prometido de Deus a Abraão. E isso é muito importante porque através de Isaac é que viria exatamente o descendente, né? Que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Descendente esse prometido lá em Gênesis 3,15, como nós sempre lembramos, quando o Senhor Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? Então, descendente da mulher, esse descendente da mulher seria o próprio Cristo, o próprio Salvador. E ele foi prometido e continuou ainda a promessa, ainda não era o descendente, mas Deus foi, através de várias pessoas, revelando cada vez mais detalhes desse descendente, e finalmente em Abraão, Deus começa a operar de maneira a formar um povo para si, né, um povo de Deus, através do qual viria esse descendente. E esse descendente viria então através do filho da promessa de Deus, né, a Abraão. E esse filho seria Isaac. E aqui nesse texto nós temos esse fato bem reafirmado, tanto pelo nascimento de Isaac, que é o cumprimento da promessa de Deus antiga, como pela separação entre Isaac e Ismael, que era o filho, vamos dizer assim, não o filho da promessa, mas o filho da incredulidade de Abraão e Sara. Então Deus aqui, tanto ele vai dar o Isaac, que é exatamente o filho da promessa, como ele vai afastar de Isaac o outro filho, que não era o filho da promessa, Ismael, porque aquele Isaac era realmente o filho prometido de Deus, era o escolhido de Deus, era, através dele viria o povo de Deus, e através do povo de Deus o Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então em tudo isso nós vemos a bênção de Deus, a fidelidade de Deus, a soberania de Deus, e nós acabamos de ver que em alguns momentos, ou em vários momentos, essa promessa ficou ameaçada pela própria incredulidade do casal, né? Abraão e Agar, Abraão e Sara, em que eles estiveram algumas vezes aí, no próprio nascimento de Ismael, eles manifestaram essa incredulidade. E depois, naqueles casos, pelo menos 2 casos que nós vimos, em que Abraão mentia e dizia que Sara era sua irmã, colocando em risco o plano de Deus. Isso tudo manifesta esses riscos, e manifesta também que essas pessoas não eram perfeitas, mas Deus não depende do homem, Deus depende apenas da sua graça, da sua soberania, da sua vontade, e o Salvador viria através do filho da promessa, não viria através de Ismael, viria através daquele que o Senhor escolheu e determinou,
E o plano de Deus não é frustrado nem pelos pecados dos homens, pelas suas incredulidades ou pelas consequências desses pecados que poderiam pôr em risco o projeto de Deus, o plano de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo viria e viria através desse descendente, então esse descendente tinha que vir. E aí nós observamos, irmãos, a firmeza da nossa fé, não é? A nossa fé não está firmada sobre nós mesmos, não está firmada sobre a nossa própria firmeza, não é? A nossa fé não está firmada sobre a fé, ou sobre a nossa firmeza, mas está firmada onde? Sobre Deus, soberano, que não muda. Então isso nos traz grande consolo, E esse texto, então, ele mostra isso. Eu gostaria que nós meditássemos e pensássemos na consolação que é essa verdade para nós, que nós que somos de Jesus Cristo, nós que confiamos nele, não devemos temer as circunstâncias, as dificuldades, as lutas e até nossas próprias fraquezas, porque nós sabemos que nada depende de nós mesmos, mas apenas depende da determinação de Deus, da vontade de Deus. E nós devemos ser pessoas de fé, nós devemos ser pessoas que confiam no Senhor, que descansam no Senhor, que se tranquilizam, porque o Senhor é soberano e o Senhor toma conta de todas as coisas, e é fiel e é poderoso e cumprirá todos os seus propósitos que Ele tem para nós. Então, esse texto, ele se divide na verdade em 3 partes, não é? Eu fiz questão de ler o capítulo todo, nós poderemos até nos deter em uma parte do capítulo, já daria uma mensagem, mas como nosso propósito é olharmos nas quartas-feiras, né, cada capítulo do Antigo Testamento, então nós vamos olhar para todo este capítulo, observando que ele se divide em 3 partes, na verdade. A primeira parte é o nascimento do próprio Isaac. E o que esse nascimento causou, não é? Na vida de Sara, principalmente a mãe, o regozijo dela, o louvor dela. A segunda parte fala da consequência, vamos dizer assim, que o nascimento de Isaac trouxe com relação a outro filho, a Ismael. Isso trouxe uma consequência também, e Deus agiu aí. E a terceira parte fala da aliança que Abraão faz com Abimeleque, e provavelmente, bem provavelmente, é o mesmo Abimeleque do capítulo 20, e como nós já dissemos no estudo anterior, esse Abimeleque, ele não era um nome próprio, mas se referia a um título, né, de um soberano daquele lugar. Então Abraão faz uma aliança com Abimeleque, e aqui nós temos várias lições também que mostram como Deus foi trabalhando em Abraão, e mostra a graça de Deus, e mostra a bênção de Deus em tudo isso. E mais um texto, em mais esse capítulo, nós vemos as 2 coisas novamente. A dificuldade dos homens, o pecado dos homens e a graça de Deus, não é? Assim como no capítulo anterior, nós também vemos nesse mesmo capítulo o fato de que Deus não precisa e não depende de nós, e que se não fosse a graça de Deus, pobre de nós, mas Ele é gracioso, poderoso e Ele age conforme a sua soberana vontade. Então vamos ler, meus irmãos, esse texto, observando, refletindo um pouco. Eu não vou fazer uma exposição muito profunda, né? Como eu disse, haveria muito mais coisas de nós falarmos aqui, mas nós vamos tirar algumas reflexões deste texto importante para a nossa fé, para o nosso entendimento da verdade de Deus em relação a este capítulo. Vamos ler então. Vamos ler primeiro a primeira parte, que é do primeiro versículo até o versículo 7. Leia comigo então. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. O que é que nós observamos aqui? Primeiro, o texto
começa de forma bem clara, observe bem, falando da fidelidade de Deus. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre. O Deus que disse, eu vou fazer, ele de fato faz. E nada pode impedir que ele faça, e ele não mente. Então a Bíblia diz assim: visitou o Senhor a Sara. Observe a ênfase. Essa visita aqui vai se manifestar na palavra de Deus, no derramamento de Deus, vamos dizer assim, ou de bênção ou de juízo. No caso aqui, bênção. E uma grande bênção. E bênção importantíssima para todo o plano de redenção de Deus, para os eleitos. Então, visitou o Senhor, observe a ênfase, como lhe dissera o Senhor, e depois diz, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Veja que o Senhor Deus está nos chamando a atenção na sua palavra para a sua fidelidade. Ele está dizendo que o Senhor visitou para abençoar aquele casal, e essa visita de Deus, essa bênção de Deus que Deus estava dando a ele, foi a eles, ao casal, foi o cumprimento da sua promessa, como o texto diz, como lhe dissera, e o texto repete, o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então isso mostra o quê? A fidelidade de Deus. Deus prometeu, Deus faz. E isso, a palavra de Deus vai nos chamar a atenção muitas vezes na Escritura Sagrada. A fidelidade do Senhor. E nós temos que trabalhar com isso na nossa vida constantemente, porque a nossa tendência humana é duvidar de Deus, ou duvidar da sua palavra, ou duvidar das suas promessas. Como a própria Sara, ela duvidou. Nós lembramos, por exemplo, lá no capítulo 18, que Sara riu no seu íntimo quando ela ouviu falar o quê? Nós pegamos o capítulo 18, versículo 10, disse um deles, na visita do Senhor Deus com os anjos, né? na tenda de Abraão, vocês estão lembrados? Na casa de Abraão, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, teria ainda prazer? Há uma coisa então aqui, de que Sara riu. Esse riso foi um riso de incredulidade. Mas agora Sara vai rir, e ri de alegria. Por quê? Porque ela viu que aquele riso primeiro dela não tinha sentido. Parecia que tinha sentido na época. Ela olhava para si mesma e se via uma mulher já velha, idosa. Olhava para o seu marido e via ele já um homem idoso. E Deus disse assim, daqui a 1 ano tu terás um filho. E aí ela olhou para toda aquela situação e riu de incredulidade. Por quê? Pelo olhar humano, isso era simplesmente impossível. Mas, meus irmãos, Deus faz questão de mostrar que Ele não depende dos homens e que Ele não depende das nossas fraquezas ou forças, que Ele age por causa dEle, porque Ele quer fazer e Ele é autossuficiente, Ele faz pelo seu poder. E Sara constatou isso. Sara constatou que, como diz o texto no versículo 2, lá no capítulo 21, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara, ou seja, Deus disse dentro de 1 ano, e de fato foi dentro de 1 ano. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, foi o nome dado por Deus, né? E esse nome Isaque tem a ver com riso. Essa questão do riso, do jogo de palavras com o riso, é muito importante, meus irmãos, em relação à fé de Abraão e Sara. Observe então o que o texto diz aqui. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era 8 dias
segundo Deus lhe havia ordenado. Então Abraão foi obedecendo a Deus, tudo que Deus ordenou para ele, Abraão foi fazendo. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. A Bíblia faz questão de enfatizar todos esses detalhes. Já era idoso. E Deus fez apesar de tudo isso. Agora olha a palavra de Sara. Carol, está enquadrado ainda aí? Dá uma olhadinha para mim. Está enquadrado? Tá? Está certinho, né? Tá? Você pode bater aqui. Tá, né? Então, olha a palavra de Sara. Deus me deu motivo de riso. É interessante isso, porque lá ela tinha rido. Aqui ela ri também. Mas olha que o riso aqui é diferente. Deus me deu motivo. Isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Então observe bem isso. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Agora ela tinha motivo de riso, mas quem deu para ela motivo de riso? Deus. Aquele motivo, aquele riso lá inicial, tinha sido dado por Deus? Deus tinha dado motivo dela rir lá? Vamos observar a linguagem no capítulo 18. Vamos voltar lá de novo. No capítulo 18. Versículo 13, Deus faz uma pergunta. Capítulo 18, verso 13. Observe aí. Deus faz uma pergunta: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Observe isso, irmãos. Por que Sara está rindo? Depois Deus argumenta, versículo 14: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então observe que aqui Deus pergunta o porquê. Em outras palavras, por que você está rindo? Por que você está duvidando? Acaso para Deus existe algo impossível de Deus fazer? Alguma coisa que Deus não possa fazer? Vocês estão observando? Agora lá, no capítulo 21, Sara diz: Deus me deu motivo para rir. Quer dizer que eu estou rindo agora? Esse meu riso tem motivo. Esse meu riso tem razão. Esse meu riso tem sentido. Aquele riso lá não tinha sentido, não tinha motivo, mas esse riso tem. Eu queria que os irmãos percebessem isso. E é isso que o texto está colocando para nós, de maneira clara. Se nós formos comparar, nós vamos ver exatamente isso. É que o riso da incredulidade recebe de Deus essa pergunta: por que você está rindo? Por que você está rindo? Por que você está duvidando? Eu fico lembrando daquele texto lá, quando o Senhor Jesus Cristo estava dormindo no barco e o mar se revoltou e os discípulos lutando, né? Lutando, e eles não conseguiam fazer nada. Eles chamaram Jesus e Jesus repreendeu e colocou o mesmo porquê para eles. Na outra parte, quando o Senhor anda por sobre as águas e chama Pedro, né, para ele andar também, e Pedro andou um pouquinho, não foi? E Pedro andou um pouquinho, depois ele começou a afundar, não foi? E clamou para Jesus, e Jesus também perguntou para ele o porquê. E em várias partes da palavra de Deus nós vamos ver esse questionamento de Deus, Deus chamando a nós para a razão, porque é uma coisa impressionante, irmãos, que o homem incrédulo, ele acha que ele está com a razão, mas Deus diz: você não está com a razão. Por quê? Porque a incredulidade sempre é uma negação de Deus e da sua promessa e da sua fidelidade. Por isso a incredulidade não tem razão de ser. A incredulidade é algo irracional, é algo sem motivo. Portanto, o riso de incredulidade do capítulo 18, ele não é um riso racional, um riso que tem um verdadeiro motivo, mas um riso
da incredulidade, um riso baseado na falta de confiança em Deus, portanto, um riso baseado na fantasia, no erro, na mentira, no engano. Mas esse riso aqui é o riso da alegria com motivo. Por isso que Sara diz: Deus me deu motivo para eu rir. Deus me deu motivo para eu rir. Lá, ela não tinha motivo, mas aqui ela tinha motivo. E isso fica uma pergunta para nós, né, irmão? Muitas vezes nós estamos tão preocupados e tão angustiados e tão nas nossas lutas do dia a dia, na nossa dificuldade do dia a dia, na nossa caminhada cristã, que não é uma caminhada fácil. O Senhor Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, que não é fácil. Nossa luta contra o pecado, nossa luta contra o diabo, contra o mundo, não é fácil. Mas a palavra de Deus vai nos dizer sempre, 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 que nós não precisamos temer, porque aquele a quem servimos é fiel, está conosco sempre e não vai nos abandonar. E isso mostra também que a nossa salvação é certa. Outro princípio, aplicação que a gente pode fazer, porque aqui na verdade a palavra de Deus está falando da salvação. A nossa salvação viria através desse filho de Abraão, Isaque. Desse filho de Abraão. Então o que acontece? Tudo concorria contra a idade deles, a dificuldades do próprio tempo, né? A peregrinação que eles tinham que passar de lugar em lugar, e o temor de Abraão era que ele fosse morto. E eles muitas vezes vacilaram na fé, muitas vezes deixaram de confiar, mas o Senhor mostra claramente: não há motivo para dúvida, porque o descendente virá. E nós precisamos descansar no Senhor. A nossa salvação é o que de mais certo existe neste mundo, porque a salvação dos eleitos está dentro do decreto do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é muito consolador. Amém? E nós devemos ficar firmes nessa fé, meus irmãos, de que nós não precisamos rir de incredulidade, duvidar da bênção, da misericórdia de Deus, mas realmente descansar no Senhor, nosso Deus, como aquele que com certeza vai fazer o que tem nos prometido. Mas vamos ver então adiante. Aliás, eu quero só chamar a atenção, apoiando ainda mais isso que eu estou falando, no versículo 7, quando ela diz assim: e acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho? Quem diria isso, hein? Como certo comentarista diz. Bom, há quem diz isso, e este é o Senhor. O Senhor disse isso. Então devemos ficar firmes no Senhor. Vamos ler então, meus irmãos, do verso 8 em diante. Agora a segunda parte do texto. Aqui foi o nascimento de Isaque, o cumprimento da promessa. E agora nós temos aqui, a partir do verso 8 em diante, a consequência direta na família com relação a outro filho. Porque aqui Deus deu a promessa, mas agora o Senhor Deus vai também, além de ter dado essa promessa, o Senhor Deus vai agora fazer a separação entre os dois filhos, porque um é o filho da promessa, o outro não. Vamos ler então do versículo 8 em diante. Tá? 8 em diante. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Então, a questão aqui, vamos lendo, vamos já explicando um pouquinho. Teve ali o problema, esse problema era antigo. Irmãos, o nosso pecado ele vai trazer consequências, às vezes, muitos anos depois. Por isso que antes de pecar nós temos que pensar bem. O pecado sempre traz consequências.
Então aquela incredulidade lá de tantos anos passados já. E aqui Ismael já devia ter por volta dos seus 17 anos. Aqui. Já era um rapaz, né? Então aquele pecado de 17 anos ainda estava dando fruto, dando consequência. Essa festa, quando Isaac foi desmamado, isso acontecia com a criança por volta dos 2, 3 anos de idade, né? Então ele era desmamado, ele passava já para uma outra fase da vida. O Ismael, o irmão dele, caçoava dele, caçoou de Isaac. E Sara, vendo isso, chegou para Abraão e disse para ele assim: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Aquela zombaria de Ismael provocou isso, mas nós podemos dizer que Sara já tinha intenção, ela não queria que o outro filho herdasse os direitos do seu filho, do filho de sangue, né? Então o outro era filho da escrava, não seu, e ela não queria que ele herdasse, fosse herdeiro do pai. Então, talvez ela se aproveitando daquela situação, ela chegou para Abraão e exigiu então o quê? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Em outras palavras, rejeita, manda embora. E o que aconteceu? O versículo 11 diz: pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. É lógico, é verdade que isso não era fácil para esse pai, né? Ter que fazer isso, ter que mandar embora o seu filho, junto com a mãe dele. Não era fácil. A Sara fez essa exigência, para ele não era fácil. Mas observe bem, irmãos, isso estava na vontade de Deus, porque veja o que o texto diz: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então Deus realmente queria separá-los, determinou isso, porque Isaac era o descendente prometido, o filho da promessa, né? Então Deus realmente queria fazer isso. Mas Deus diz assim no versículo 13: mas também o filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Ou seja, Deus também prometeu, meus irmãos, que ele cuidaria do outro filho, Ismael. Então observe que o Senhor, ele realmente determinou que fosse separado os filhos, porque Isaac era o filho da promessa, não é? Mas nem por isso o Senhor deixou de cuidar, ou prometeu cuidar de quem? De Ismael. Apesar de que Ismael não era o filho da promessa, apesar de que Ismael foi o filho do pecado, mas o Senhor disse: eu vou cuidar de Ismael, porque ele também é teu descendente, por ser ele teu descendente. E assim Abraão, então, que estava receoso de fazer aquilo, porque como pai ele estava receoso de fazer isso, mas agora ele vai fazer isso porque ele está confiando em quem? Em Deus. Abraão é um homem de quê? De fé. Claro que, como nós vimos, algumas vezes Abraão vacilava na sua fé, mas Abraão era um homem de fé. Abraão sabia quem era Deus, conhecia a fidelidade de Deus. Tinha inclusive acabado de ter uma prova dessa fidelidade através de Isaac. Então Abraão agora obedece a Deus. E o que ele faz? Versículo 13, versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. Então Abraão fez uma coisa, irmãos, dentro daquele momento do plano de redenção, e quando nós olhamos assim, nós podemos dizer: que coisa terrível para um pai fazer. E nós poderíamos dizer assim: um pai jamais poderia fazer isso, colocar para fora o seu filho
com a mãe dele, colocando, dando um pouco, pedaço, tomou um pão e um odre de água, e só isso que deu para eles e os despediu. Isso não seria uma coisa para um pai fazer, não é verdade? Eles pegavam os jumentos, carregavam de alimentos, ficava, Isso, pelo menos dava bastante alimento, né? É verdade. Mas ele fez isso. Se nós olharmos pelos olhos humanos, naturalmente que nós vamos dizer assim, isso foi errado. Mas dentro daquela situação, não foi errado. Por quê? Porque Deus havia mandado. Compreende, irmãos? Deus determinou assim. Então, ele ao fazer isso, ele estava sabendo também o quê? Que Deus iria cuidar do seu filho. Então eu penso que essa seja a melhor maneira de nós olharmos essa situação. Quer dizer, o texto está dizendo aqui claramente que o Senhor disse: eu vou cuidar do teu filho. Né? Exatamente, não ia morrer. Então ele confiou em Deus e fez que, se nós formos olhar assim pelos olhos simplesmente humanos, sem colocar Deus em consideração, nós vamos duvidar. Mas se nós colocarmos Deus em consideração, sim, é claro que aqui, irmãos, o texto não está dizendo para os pais fazerem isso hoje. Isso foi dentro daquela situação específica da vida de Abraão, do plano da revelação de Deus, né? Da redenção, em que Deus realmente determinou separar os dois filhos. Mas isso não é um exemplo para nós seguirmos agora, ou seja, para os pais mandarem embora os seus filhos, não é isso. Mas o texto nos ensina o quê? Que sempre nós devemos confiar na direção de Deus, na palavra de Deus, no mandamento de Deus, porque Deus é fiel. E Abraão confiou. E veja o que o texto mostra, que Abraão foi certo em confiar, porque o Senhor cumpriu a sua promessa e cuidou de Agar e do seu filho Ismael. Veja bem, ele não era mais uma criança, como eu disse para vocês, ele já tinha por volta dos seus 17 anos. E o texto diz que ela saiu errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentou-se frente dele, levantou a voz e chorou. Acabou a água, eles ficaram sem nada, o menino já estava exausto, e ela pensou: ele vai morrer, eu também vou morrer, eu não quero ver o meu filho morrer, então pelo menos não vou ver, eu vou me afastar. Esse foi o pensamento dela. Mas aí o texto diz o quê? O texto diz, versículo 17, ela chorou, não é? Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino provavelmente orou a Deus, pediu a Deus, clamou a Deus. Deus ouviu a sua voz, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: observe a pergunta de Deus: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Agar olhou para aquela situação toda e pensou: acabou, vamos morrer. Mas Deus, irmão, estava cuidando deles. E Deus falou com Agar e disse: eu ouvi o clamor do rapaz, e eu vou cuidar dele. Levanta, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Observe, a mesma promessa que Deus fez no versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação. Deus disse isso para Abraão, agora Deus promete isso a Agar. A mesma promessa divina. Isso mostra mais uma vez o que, meus irmãos? Esse texto está encharcado dessa verdade. Que verdade? A fidelidade de Deus. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus determina, Ele vai cumprir. Ele é o Deus fiel às suas promessas.
Então, se nós pudermos dizer, o assunto principal do capítulo 21 de Gênesis é o nascimento de Isaac, o descendente do qual viria Cristo. Mas o assunto subsidiário, o assunto após esse, é o que? A fidelidade de Deus nisso. O que está por trás, na verdade, disso, desse nascimento tão importante para o plano de redenção, é a fidelidade de Deus. E aqui nós vemos a fidelidade de Deus também no caso do outro filho, apesar de que o outro filho é filho do pecado, é filho do erro, é filho da incredulidade, mas Deus, na sua fidelidade, disse que ia cuidar dele e cuidou dele. E o versículo 19, até o versículo 18, é a palavra de Deus a Agar, e no versículo 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Observe a ênfase do texto, mais uma vez aqui enfatizando quem? Deus. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água, e então encheu de novo o odre e deu a de água ao rapaz, que já estava exausto, desfalecendo, morrendo, e eles foram salvos. Observe que ela estava tão desanimada, tão triste, tão angustiada e tão desesperada, já que ela não viu o poço, e o poço estava perto dela. O que o texto diz? Deus abriu os olhos e viu ela um poço de água. O poço estava lá, mas ela não via devido ao seu desespero. Mas o Senhor salvou. Isso mostra, meus irmãos, que Deus é fiel. E quando Deus quer salvar alguém, Deus prometeu que vai salvar, Deus tem um propósito realmente de salvação na vida daquela pessoa, apesar de todas as contrariedades, todas as dificuldades, todas as impossibilidades, Deus salva. E Deus vai abrir os olhos dessa pessoa para essa salvação no momento certo. Essa pessoa, ela pelo seu desespero pode não estar vendo, mas Deus vem a ela, Deus fala com ela e Deus lhe mostra a solução. E a solução muitas vezes está diante dos seus olhos, mas ela não está vendo porque o desespero cega a sua percepção, ela não consegue ver porque ela está muito desesperada, mas o Senhor vai e mostra a pessoa, abre os olhos dela para que ela possa então ver a salvação que está diante dos seus olhos. Mas tudo vem da fidelidade de Deus, meus irmãos. E o texto continua dizendo, veja que o texto continua enfatizando a fidelidade de Deus. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, Deus cuidou de Ismael, Deus o preservou, e ele se tornou um rapaz, ele casou, um homem, e casou-se, e Deus esteve com ele. Deus não o abandonou, porque Deus é fiel. Então aqui nós vemos a fidelidade de Deus o tempo todo nesse texto. Agora, um detalhe que eu queria chamar a atenção dos irmãos, é porque o apóstolo Paulo, ele vai usar tudo isso aqui, vamos dizer assim, de uma outra maneira, né? Ele vai mostrar que esse texto, ele tinha significado que aqui, se nós lemos assim, nós não vamos perceber imediatamente, mas ele tinha um significado dado pelo Espírito Santo de Deus. E vale a pena nós entendermos esse significado, né? Então vamos olhar rapidamente, eu não vou explicar muita coisa, mas vale a pena, é importante nós olharmos para Gálatas capítulo 4. Vamos olhar aí, brevemente. Versículo 21. Vamos fazer a leitura do verso 21 em diante. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Já? Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?
Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Paulo está falando aqui que nós não estamos mais na antiga aliança, na aliança do Sinai. Ele diz assim: Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Versículo 24. Essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, refere-se ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. E a outra se refere a Jerusalém, que é livre. Então, Paulo está fazendo uma comparação entre a aliança antiga e a nova aliança, dizendo: nós já estamos livres da antiga aliança. E ele vê isso aqui, nesse texto. Entendeu? Então, o Espírito Santo estava ali trabalhando naqueles acontecimentos todos também para mostrar que na antiga aliança nós estamos livres dela, porque ela é uma aliança que gera filhos da escravidão, né, de Agar, e a nova aliança não, é a aliança da liberdade, a nova aliança que nos liberta verdadeiramente. Então, só para nós vermos como a palavra de Deus ela vai mostrar outras intenções também que o Espírito Santo tinha nesses acontecimentos todos aqui. E finalmente, irmão, vamos ler, voltando para Gênesis 21, vamos ler a última parte, o último acontecimento deste capítulo. Gênesis 21, verso 22. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, apesar do que Abraão tinha feito no capítulo 18, capítulo 20, aquela atrapalhada que ele fez, mas o Abimeleque, ele via em Abraão Deus. E aqui nós vemos a graça de Deus. Abraão cometeu aquele pecado no capítulo 20, mentindo, né? Colocando em risco todo o reino de Abimeleque. Mas Deus deixou bem claro para Abimeleque que ele era um profeta e que Deus estava com ele. E foi no finalzinho do versículo 20, capítulo 20, verso 17, o texto diz: orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e sua serva, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então nós observamos aqui que Abimeleque teve várias provas de que Deus estava com Abraão, apesar daquilo que ele tinha feito, não é? Mas, meus irmãos, isso então é muito bom e é muito importante. Mas Abimeleque, ele queria uma segurança. Por isso diz o texto, no versículo 23, e talvez essa segurança que ele quisesse fosse exatamente para que Abraão não viesse mais a mentir do jeito que ele tinha mentido. O versículo 23 diz: agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que te tratei. E de fato, Abimeleque... Eles acreditavam, eles têm que jurar. Eles acreditavam mais. Pois é, provavelmente aquela mentira de Abraão ficou para ele assim, né, uma certa desconfiança, né? Mas, então vamos fazer aqui a aliança, para que, como diz o texto,
não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que te tratei. E de fato ele tinha sido agido com uma bondade, né? Nós lembramos lá do capítulo 20 que ele deu a ele, devolveu Sara, deu dinheiro, prata para que ficasse certo, tudo acertado, que Sara, que não tinha tido nenhuma relação sexual com Sara, que nada de pior tinha acontecido. Ou seja, ele foi um homem que agiu realmente com bondade em relação a Abraão e a Sara. É claro, tudo ali estava à mão de Deus dirigindo todas as coisas. Mas, meus irmãos, Abimeleque não era tão bonzinho assim, né? Era um homem ímpio e estava tendo um problema lá com os poços, o texto vai falar agora. E Abraão agiu diferente do capítulo 20. E aqui nós temos que ver realmente como nós devemos agir. Nós não devemos seguir Abraão no capítulo 20, mas seguir Abraão no capítulo 21. Ou seja, no capítulo 20, Abraão ficou com evasivas, com enganos, com mentiras. Mas no capítulo 21 ele foi sincero. Estava tendo problema com os poços. E o texto diz, versículo 24, que Abraão jurou. Então, o Abimeleque queria um juramento, Abraão jurou. Nada obstante, Abraão respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Ou seja, tinham roubado um poço de Abraão. E Abraão agora, diferente do capítulo 20, ele é transparente, claro, e fala do problema que está acontecendo. Está acontecendo isso. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus mostra a necessidade da transparência, da verdade nas relações, da sinceridade nas relações. Nós não podemos ficar colocando as coisas para debaixo do tapete, ficar com evasivas, com engano, mas temos que ser sinceros nas relações. Então, ele reclamou, havia tomado a força, ele colocou na mesa aquela situação. E Abimeleque que saiu com uma evasiva, porque ele diz assim: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Mas certo comentarista coloca, o sentido do original é que já havia sido feito algumas reivindicações de Abraão a respeito daquele problema. Então parece que Abimeleque ele estava com evasivas agora. Tomou Abraão ovelhas e bois, deu Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Então fizeram uma aliança, acertaram tudo, e Abraão ainda tomou 7 cordeiras do rebanho, como diz o versículo 28, e Abimeleque perguntou: o que significa as 7 cordeiras que pusestes à parte? Abimeleque perguntou, e Abraão responde: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Ou seja, vamos resolver tudo, e essas 7 cordeiras vai ficar como testemunho de que o poço é meu. Abimeleque aceitando, ficava tudo acertado. Então, de fato, assim foi. Por isso se chamou aquele lugar Beceba, porque ali juraram ele ambos. Assim fizeram aliança em Beceba, levantaram-se, Abimeleque ficou, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Observe então, irmãos, aqui a sinceridade que houve entre os homens agora. A verdade, a sinceridade, colocar a situação às claras e não ficar com evasivas. A nossa tendência é nós não colocarmos as coisas claras, é nós não falarmos a verdade com o nosso próximo. A verdade deve ser dita, mas a verdade em amor, né? A verdade em amor. E a mentira deve ser uma coisa que nós devemos abominar, e nós devemos tomar cuidado, porque a mentira, meus irmãos, o quadro da mentira é o quadro do capítulo 20. O quadro da verdade é o quadro do capítulo 21, do verso 22 em diante. Observe as duas práticas de Abraão. Como Abraão foi diferente no capítulo 20, ficou com evasivas, com mentiras, com enganos. Vão me matar, então vou mentir e tal. E aqui não, aqui ele, vamos resolver esse caso, e colocou tudo, expôs a situação, resolveu o problema, acertou, de olha, 7 ovelhas aqui e tal, né? Então assim que nós devemos agir.
os nossos próximos. Nós não devemos ter medo de colocar as coisas de maneira verdadeira, sincera, honesta, porque a desonestidade ela é pecado, irmãos. Eu sei que nós vivemos num mundo de desonestidade, e nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem assim: não, mas é preciso agir assim. Mas a palavra de Deus nos mostra de outra forma, de outra maneira. Então vamos meditar nessas coisas. Mas observe que o texto inicia dizendo o seguinte: Abimeleque viu que Deus estava com Abraão. E o texto encerra falando que Abraão plantou tamargueiras em Berseba, invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Aqui Deus agora se auto-revela como eterno. Invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. O que nos mostra então esse trecho? Abimeleque viu Deus na vida de Abraão. E Abraão invoca o Senhor, o Deus eterno. A ênfase aqui sempre é Deus. A ênfase aqui é que todas essas coisas estavam acontecendo por causa de Deus. Inclusive, essas questões de sinceridade e de resolução entre esses dois homens, Deus estava ali presente, Deus estava resolvendo tudo. Sempre Deus. Então esse texto ele está cheio de Deus, não é? Ele começa com Deus, diz: visitou o Senhor a Sara. Há a manifestação da fidelidade de Deus no louvor de Sara, na palavra de Sara. Agora Deus me deu motivo para rir, mostrando a fidelidade de Deus. Há a direção de Deus na separação dos irmãos, Ismael e Isaque, e o cuidado de Deus com Ismael, a fidelidade de Deus aqui também. E há a presença e a bênção de Deus, do Deus eterno, e a autorrevelação desse Deus como Deus eterno, no caso de Abraão com Abimeleque. E por trás de tudo, o que é que nós vemos? Então, Deus, o fiel Deus que está presente ali em toda a situação e cuidando de todas essas coisas, meus irmãos. E acima de tudo, a manifestação de Deus, apesar de que todas essas coisas aqui são importantes, mas o fato mais importante aqui, que Deus está se revelando como fiel, é o nascimento de Isaque. Porque através de Isaque viria o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto aos irmãos então, há motivo para nós rirmos de desespero, de incredulidade, ou há motivo para nós rirmos de alegria? Mesmo quando estivermos sofrendo. Lembra que o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Então descanse no Senhor, confie no Senhor, espere nele, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Espere no Senhor, porque Jesus Cristo veio. Você creu nele, você foi salvo por ele. Se isso é verdade, você vai perseverar até o final, irmão. E em perseverando, você vai chegar lá, vai chegar na glória eterna. Tudo por causa da fidelidade, da bondade, do poder desse Deus eterno. Então espere no Senhor, confie no Senhor. Espere em Cristo, confie em Cristo. Cristo é tudo e nós devemos nos alimentar cada vez mais dele, da sua misericórdia, da sua graça, porque ele é tudo para nós. Como o apóstolo Paulo diz, né? Ele é nossa justiça, ele é nossa redenção, ele é nossa santificação, tudo. Então olhemos para ele, confiemos nele, nunca fiquemos rindo de incredulamente. Isso não vai acontecer, isso não tem jeito, é aquele riso da incredulidade. Mas esperemos sempre no Senhor nosso Deus. Essa é a mensagem, eu acredito, desse texto que mostra a fidelidade de Deus, de maneira tão clara. Amém? Então que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça. Certo? Vamos orar, irmãos.
pelo que nós ouvimos hoje e aprendemos hoje. Senhor amado, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, pela Tua preciosa palavra, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor nos fortaleça nesse entendimento de quem Tu és, Deus fiel, Deus poderoso, Deus que nós não temos motivo para rir incredulamente diante das dificuldades, das impossibilidades, mas para rir de alegria, Senhor, como Sara riu de alegria, que nós possamos ter a nossa fé fortalecida para assim rir de alegria cada vez mais, Senhor, na Tua santa presença, nos alegrarmos, diante de Ti, Senhor Deus, termos fé, termos perseverança, prosseguirmos, porque o Senhor é fiel. Que assim seja na nossa vida mais e mais. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos.